A Hora da Verdade, com o jornalista Júnior Berilo. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast A Hora da Verdade. E hoje eu quero debater um assunto que é a cobertura excessiva do caso Lázaro Barbosa. Lázaro Barbosa, o serial killer do centro-oeste brasileiro, o Lázaro Barbosa, que está sendo procurado na região de Goiás e do Distrito Federal. O Lázaro que cometeu vários crimes, é fugitivo da cadeia, o Lázaro que assassinou uma família e que está em fuga há mais de 15 dias. Qual que é o ponto-chave desse podcast? O que eu quero tratar nesse episódio de hoje? Eu quero tratar da cobertura ao vivo excessiva dos programas policiais, com informações muitas vezes desencontradas, na maioria das vezes informações desencontradas fruto da imaginação dos apresentadores desses programas. Por exemplo, o Brasil Urgente, o José Luiz da Atena, durante a semana passada, praticamente toda a semana passada, e no último sábado eu estava assistindo, o da Atena disse: Lázaro está cercado, Lázaro foi cercado. A polícia cercou o Lázaro. E foram 2 horas do Lázaro cercado e nada se confirmando, a informação não foi confirmada, o da Atena, o cerco se fechou, o Lázaro vai ser pego e nada. Bom, o bate no Cidade Alerta ao mesmo tempo, com o helicóptero, com o repórter entrando ao vivo no meio da mata. Lázaro acaba de gritar, Lázaro gritou no meio da mata, Lázaro foi localizado, Lázaro vai ser... Aí coloca o repórter dizendo que ouviu o grito de socorro, ouviu o pedido de socorro na mata, que era o Lázaro. Foi sábado isso, não foi confirmado o fato. Depois, o próprio Cidade Alerta começou a mostrar ao vivo a rodovia, o cerco policial na rodovia, onde os policiais estavam abordando caminhonetes e falava, tal veículo estão abordando caminhonetes e caminhões. O veículo de passeio, especulando que veículo de passeios não estava sendo abordado, e é lógico que a polícia estava abordando sim os veículos suspeitos, veículos que estavam saindo de áreas rurais. A polícia sabe fazer o trabalho dela, mas a reportagem em cima ali falando atrapalha, tira o foco. E o Lázaro tem uma informação, e essa informação eu creio que seja real, que ele está com um celular, e esse celular tem um carregador, ele tem condições de estar carregando esse celular, então ele está sendo abastecido de informações. Ou mesmo que ele esteja escondido em algum sítio, em alguma casa, em algum lugar, ele pode ter acesso a um rádio, a um aparelho de rádio, a um aparelho de televisão, e ter informações e saber o que está acontecendo. Então, isso atrapalha a polícia chegar no Lázaro. O bate ontem, o Lázaro foi visto mancando, viram o Lázaro mancando no meio da mata. Se viram ele mancando, então a polícia já tinha condições de ter chegado nele, já vista que a polícia estava utilizando drones que têm condições de capturar imagens noturnas, a polícia está usando helicópteros, então são informações que atrapalham ali o trabalho policial. E outro fato, em meio a tudo isso, em meio a essas reportagens, teve reportagem com o pai dele, entrevista com o pai do Lázaro, entrevista com a mãe do Lázaro, entrevista que pode, de repente, em algum momento, eu acredito que possa comovê-lo, mas eu não acredito que ele vai se entregar por conta dessas matérias. Mas teve uma reportagem feita pelo Cabrini no último domingo, no programa Domingo Espetacular, essa eu achei interessante. Por quê? Porque o Cabrini conversou com a mãe da filha do Lázaro, ele tem uma filhinha, a esposa dele, e essa mulher contou que a polícia tentou forçar, ela relatou que alguns policiais do mal, posso dizer assim, tentaram sufocá-la, tentaram fazer ela confessar algo que ela não sabia onde ele estava, coisas que queriam tirar coisas da boca dela que ela não sabe e que ela não tinha essa informação, de forma com agressão. Isso vai ser investigado pela Corregedoria das Polícias envolvidas lá na busca, que está sendo as polícias que estão envolvidas nesse caso. Esse é um fato positivo. E outro fato positivo é que ela também disse que estava sendo ameaçada. Pessoas estavam acusando-a de ser cúmplice do Lázaro, fato que não existe. Ela é mãe da filha dele, ela disse que como esposo, como marido, ele era um bom marido, que ele inclusive não deixava ela nem bater na filha, porque ele tinha um trauma da infância, que teria sido agredido pelo pai. Enfim, foi uma reportagem um pouco melhor. Foi uma reportagem que trouxe um outro cenário ali, que trouxe um outro foco, e que de fato essa matéria poderia sim sensibilizar o Lázaro. O Lázaro poderia se sensibilizar com essa matéria. Bom, vamos lá. Quem se recorda no ano em 2011, se não me engano, 2011, o caso Lindenberg, o Lindenberg Alves. O Lindenberg, o caso Eloá, o Lindenberg que matou a namorada, a Eloá, e o Lindenberg, naquela época, esse caso
teve cobertura da polícia, o tempo de cobertura policial, a polícia tentando que ele se rendesse, mas a imprensa foi para cima, a imprensa começou a transmitir ao vivo o fato, e isso acabou prejudicando, ele acabou matando a Eloá. Muitas pessoas acreditam que foi pelo excesso ali de reportagem, por programas entrando ao vivo, várias especulações, isso atrapalhou, eu acredito que sim, só atualizando aqui, não foi em 2011, foi em 2008, né? O caso foi julgado provavelmente em 2011, mas foi em 2008, então esse caso foi um caso que a imprensa atrapalhou. E no caso do Lázaro também, eu estou verificando isso, que a imprensa, não a imprensa, porque a notícia a gente precisa disso, a gente precisa ter informação, mas o excesso de informação, na ânsia pela audiência, as emissoras querendo o primeiro lugar, querendo ganhar audiência, o jornalismo policial, ele é fonte de audiência, essas informações ao vivo, informações não checadas, está atrapalhando. Eu acho que o Datena, o BAT, a direção desses programas deveriam se retrair um pouco, deveriam reformular ali a forma de cobertura para não estar atrapalhando a polícia, para não estar atrapalhando a localização desse criminoso. E você, qual a sua opinião a respeito dessa transmissão, desse excesso de informação por parte desses veículos de comunicação? Eu quero a sua participação, deixe o seu comentário aqui no nosso podcast A Hora da Verdade. Até o próximo. A Hora da Verdade, com o jornalista Júnior Berilo.